Olá, tudo na ordem, tudo no foco da Ceissa? Gente, eu vim aqui porque não podia deixar de vir aqui falar com vocês, né? Ontem foi o último debate, nós estamos na reta final, né? Amanhã nós teremos eleições, né? Tô me lembrando das eleições diretas lá do Collor, que todo mundo pintou a cara e foi pra rua, né? Que foi um tempo da história muito diferente do que a gente tá vendo hoje. O que a gente tá vendo hoje é uma decisão para o nosso país dar certo. Ou você vota certo, ou você afunda com o país de vez, que quase se afundou lá atrás, graças a Deus, veio pedalando, caminhando. Em 2015, impeachment de uma presidenta, né? Quem lembra? Eu lembro de tudo isso daí, né? E agora nós passamos por outro risco de sermos crucificados. A família ser banida das responsabilidades dos futuros cidadãos, né? Que eu já tô com meia idade, né? Mas esses que estão vindo atrás, meus filhos, meus netos, todos eles, os meus e os seus, estão correndo risco. Mas então eu queria falar do debate de ontem, que foi muito hostil, várias farpas, várias trocas de farpas, várias benéfices para os dois pesos e duas medidas de sempre, benéfices para um candidato e para o outro nada. Ontem ele estava, nosso presidente da República, né? Então candidato à reeleição, estava no reduto da hostilidade, como que eu posso dizer? Não estava na casa dele, né? Estava ali ele contra o resto, né? Dessa mídia podre, indutiva e cheia de narrativa para induzir você, eleitor, com pesquisas, com tudo, né? Então, fica esperto aí. Mas eu quero começar falando sobre o quê, né? Eu fui dormir muito tarde ontem, não sei você, acompanhando o debate e depois assistindo aos outros sites, né, que eles fazem um comentário e tal, várias pessoas preocupadas com o futuro da nossa nação nas redes sociais comentando, muitos nem dormiram, né? Eu dormi, mas já dormi tarde, porque eu costumo assistir TV até tarde, então eu acabei dormindo muito tarde. Mas foi um debate emocionante. Para mim foi emocionante. Por quê? Porque ali eu vi que todas as respostas e todas as análises que uma pessoa pode fazer de um candidato, pesando os prós e contras de cada um, ali teve muita revelação. Certo, gente? Aqueles que estavam indecisos e que prestou atenção no debate, que deu um Google para pesquisar, com certeza sanaram muitas dúvidas, certo? Então, nós estamos... eu queria falar sobre nossas restrições, o que a gente está submetido faz muito tempo, né? Então, esse fechamento de campanha, nós estamos fechando essa campanha com muitas restrições. Muito desequilibrado, né? Nós sofremos essa semana, que eu falo, porque eu torço para um candidato, muitos torcem para outro candidato. Mas o meu candidato, ele sofreu muitas restrições, sabe, gente? Coisas assim absurdas de ver. Não sei se vocês estão sabendo que o presidente descobriu através do seu ministro da Telecomunicações, o Fábio Faria, mais o Van Garten, eles descobriram que as redes que liberava, que transmitia as inserções de propaganda do presidente da República, ele sofreu 150 mil inserções a menos do que o outro candidato. O TSE saiu fora, falou que não tinha nada a ver com isso. Mas assim, as inserções são passadas, as fitas das inserções são passadas pro TSE. O TSE libera para as rádios difusoras, todas as rádios do Brasil inteiro. Mais de 5 mil rádios não transmitiram as inserções de propaganda
do presidente da República. Então, eles recorreram, foram atrás, foram no TSE. O TSE disse que não tinha nada a ver com isso, pegou e demitiu um funcionário público lá do TSE que meia hora depois que ele ficou sabendo que as inserções não estavam sendo liberadas por reclamação de uma das rádios do Brasil inteiro, uma rádio lá, um dono de rádio lá reclamou, e o rapaz do TSE, ele já tinha visto isso daí há mais tempo, desde setembro, e avisou: olha, tá acontecendo alguma coisa errada, tal, não tá chegando as inserções, tá tendo reclamação. E o TSE, o protetor das eleições 2022, como sempre, o presidente do TSE, o senhor Alexandre de Moraes, que tá mandando no país, ele falou que ia cuidar, que as eleições iam ser limpas, que as urnas são as urnas, as sacrossantas urnas são as melhores, que nada iria acontecer, que isso, que aquilo. E daí, o que aconteceu? Esse funcionário do TSE emitiu um e-mail para a secretária do TSE, a secretária do senhor ministro, dizendo que estava acontecendo tal fato. Ela, no caso, deve ter repassado para ele. Meia hora depois, ele simplesmente foi banido, foi exonerado do cargo. O que ele fez? Sendo ameaçado, diz ele que foi ameaçado, ele saiu simplesmente, tiraram o crachá dele, colocaram ele, a polícia acompanhou ele até para fora do TSE, e de lá ele simplesmente se dirigiu à Polícia Federal de livre e espontânea vontade, dizendo o que tinha acontecido. O senhor Alexandre de Moraes alegou que foi erro do funcionário e que eles não têm nada a ver com isso. Aí o que aconteceu? A campanha do senhor presidente da República entrou com um pedido de ser, como que fala? Tentar uma recuperação disso daí, né? Mas faltando 3 dias para as eleições, nem adianta mais. Simplesmente 150 mil inserções deixaram de ser passadas no interior todinho do Nordeste e na maioria do estado da Bahia, certo? Fora os outros lugares no Brasil inteiro. E fora que isso pode ter acontecido no primeiro turno. Então, isso daí é só para começar a história com vocês, certo? Agora, na verdade, eu nunca vi na minha vida, nunca vi uma campanha tão suja, tão assimétrica do jeito que foi essa. Com tantas coisas, com tantas mentiras. Eu nunca vi tanta mentira em propaganda eleitoral igual essa. É a velha narrativa de falar 10 mil vezes uma mentira para se tornar verdade. É isso daí que aconteceu, certo? Então, Mas voltando lá, vamos ver lá o debate. Então, o presidente, ele levantou uma série de questões, né? E o outro candidato fingia que não estava nem ouvindo. E daí ele colocou o Larápio lá, perguntou. O Larápio não, o presidente da República perguntou lá pro Larápio que história era essa que ele estava falando nas suas redes sociais, nas suas propagandas das propagandas eleitorais, que ele ia banir que ele não ia dar aumento, que ele ia cortar o 13º salário, entendeu? E que o salário mínimo não ia ter aumento. Daí o presidente falou: não, você tá errado, porque eu posso retirar o 13º salário e não ter aumento de salário mínimo todo ano. Por quê? Porque é uma causa pétrea, não tem como você mudar. Tá lá na Constituição Federal. O 13º é uma emenda constitucional. É causas pétreas. O que é causas pétreas? Você não pode mudar. Aí o Larápio vai lá na hora do debate e coloca isso daí, levou uma catracada que só Deus, né, para saber. E ele também respondeu: se você andou falando também nas suas propagandas eleitorais que eu não tenho condições de dar aumento de R$ 1.400 para o cidadão brasileiro, e eu te falo, ele falou bem assim, eu te falo que eu tenho condições sim, porque o meu ministro da Economia já me garantiu isso. Aí ele perguntou: como que você vai, da onde você vai tirar o dinheiro, como que você vai conseguir dar um aumento de salário para R$ 1.400, que você falou para todo mundo das propagandas que eu ia cortar até o 13º. E aí o presidente da República
falou para ele, é só não roubar. Nós já temos dinheiro, a economia tá bombando e é só não roubar que a gente tem condições sim de dar um salário melhor pros cidadãos brasileiros, certo? E daí, outra coisa que eu queria falar, ele falou que o PIB do Brasil, o senhor e o Luiz Inácio Lula da Silva, falou que o PIB do Brasil não cresceu. Ora, vejam só, sem a pandemia, em 2015, 2016, o nosso PIB caiu 7%. Agora eu te pergunto, em 2015, 2016, tinha guerra na Ucrânia? Hã? Tinha seca? Nós estávamos sofrendo de seca lá no Nordeste, no Brasil inteiro. Aquela crise hídrica que deu, quem tá lembrado, em 2020, juntou tudo, pandemia, né? Crise hídrica, quando foi 2021, a guerra da Ucrânia que começou. Só sei que é um governo que pegou tudo que podia pegar de ruim. Mesmo assim, o nosso PIB cresceu, sabe quanto? 3%. A nossa inflação é uma das melhores, a nossa deflação está acontecendo por 3 meses seguidos. A nossa inflação está abaixo de muitos países da Europa e dos Estados Unidos. Dá para entender o que é isso? E o Larápio questionando o que o presidente ia fazer para melhorar tantas coisas, né? Outra coisa, ele até agora no plano dele de governo, ele não falou nem um minuto, não sei se vocês escutaram, nem um minuto, quem que vai ser os ministros dele, entendeu? Bolsonaro perguntou, seu mistério, quem que vai ser? Será que vai ser lá o Rui Costa lá da Bahia, lá? Ouvi dizer que ele vai participar do seu governo, dos seus ministérios. O Rui Costa da Bahia, o lá que participou do consórcio lá do Nordeste, que sumiu um monte de dinheiro na pandemia. Aí ele ficou sempre fugindo, né? Fugindo das respostas, não respondia, perguntava outra coisa, só atacava. E o Bolsonaro só perguntando, vem aqui Lula, vem aqui, responde aí pra nós, como é que é isso, como é que é aquilo, né? E outra coisa que eu vi, fiquei sabendo disso aí hoje, nem sabia, mas eu fui prestar atenção, parece que é verdade mesmo. Me parece que ele tava com um ponto no ouvido, o Larápio, com um ponto no ouvido, na hora que vocês vão ver aí nas redes sociais o que saiu sobre isso daí, entendeu? Acho que talvez por isso que ele não queria ficar perto, né? O Bolsonaro ia lá na frente para falar e na hora que ele falava fica aqui, não, ele corria lá pro como que fala? Púbio dele? Aonde fica lá, onde que ele